Boa noite, Felipe, tudo bem? Parabéns. É a Taça Guanabara, mas, de qualquer forma, é título, né? Queria que você pudesse falar sobre o seu time, o quanto você está orgulhoso desse time, se você acha que está chegando, né, no nível que você quer. Hoje a gente viu uma atuação de gala, 5-0 contra o Maricá. Queria que você pudesse falar sobre o time, o quanto você sente esses jogadores conectados. Boa noite. Eu estou muito feliz pelo jogo, pelo futebol apresentado, e principalmente pelo que os jogadores desfrutaram e se divertiram dentro do campo, né? Porque é das coisas que eu peço muito, porque o futebol tem que ser jogado com prazer, com alegria, e eles estão num momento de confiança muito grande, estão num momento de forma muito bom, e se nota dentro do campo, né? Como eles se conectam, como estão essas relações cada vez melhor. Obviamente que temos muitas coisas que ajustar, mas ganhar não é fácil. Ganhar, independente do adversário, eu não lembro de outro time ter feito tantos gols no Maricá, não lembro de outro time ter tanto volume, tenha tido tantas chances de gol. E até então o Maricá, se eu não me engano, teve 3 da Portuguesa. Não lembro de outro time que tenha feito tantas chances. Então estou orgulhoso pelo momento. E vamos corrigir as coisas, os detalhes micro que precisamos corrigir, continuar evoluindo. Eles têm que se exigir cada vez mais, autoexigência, para que a gente possa fazer uma grande temporada. Felipe, boa noite. Boa noite. A gente teve numa entrevista o Arrascaeta falando que você foi até a casa dele e que ele virou para você e falou: se você precisar me colocar no banco, pode me colocar. O quanto importa para você um grupo onde alguns jogadores te mostram que o elenco e a união desse grupo está acima de qualquer vaidade? Eu falei para ele que se ele não estiver bem, ele não vai jogar. Mas, não, assim, são jogadores que, além de serem grandes jogadores, serem ídolos, são meus amigos. Eu seria um hipócrita dizer que esses jogadores como o Bruno Henrique, como o Gerson, como o Arrascaeta e tantos outros que jogaram comigo desde 2019, se eu não chamasse eles de amigos. Então, eu acho justo, que foi justo eu ter ido falar com eles pessoalmente e dizer que eu vou tomar decisões algumas vezes e vão incomodar. E o que eu mais esperava deles é que isso não afetasse a amizade que a gente tem, porque é uma decisão estritamente profissional. E a resposta dele foi essa, que poderia ficar tranquilo que nada ia mudar a amizade, né? Eu sei que do meu cargo para o jogador não muda, mas o jogador para o treinador ele vê como uma figura diferente. Eu já senti isso, eu já vivi isso. Existe um respeito, uma hierarquia, a hierarquia, mas esses jogadores, como eles são tão profissionais, tão grandes, eles sabem separar o que é o lado humano, o que é a amizade, do que é o profissional. E tanto é que em momentos determinados eu tomei decisões difíceis, tive que tirar esses jogadores que são meus amigos, e eles nunca deixaram de ser próximos a mim por causa de alguma decisão. Aliás, a equipe sempre está na frente, e com isso eu vivo tranquilo, eles vivem tranquilo, porque eles sabem que eu estou sempre fazendo o que eu, Felipe, acho que é melhor para a equipe. E repito o que eu falei outras vezes: vou acertar sempre e não vou acertar sempre. Com certeza não vou acertar sempre. Mas o meu pensamento vou fazer sempre o que eu acho que é melhor para a equipe. E eles entendem bem isso. Felipe, tudo bem? Rafael Borghetti, repórter do canal Flavoz. Eu recebi mensagem de um amigo meu, que ele é flamenguista, falando sobre o jogo de hoje, e ele disse: cara, como é bom assistir o Flamengo jogar hoje em dia. Como é que é para você resgatar essa sensação do torcedor em todo dia que ele liga a TV ou vem aqui no estádio assistir o jogo do Flamengo, ele saber que ele vai ver um jogo de qualidade? E, claro, como você falou, algumas decisões podem ser contrárias, o Flamengo não vai garantir sempre vitórias e tudo mais, mas a qualidade do jogo tem sido incontestável. Em toda a partida o Flamengo tem mostrado que joga muito bem. Como é que é para você resgatar essa sensação do torcedor em estar feliz em assistir os jogos do Flamengo? Obrigado. Grande pergunta. Quando eu jogava, eu sempre pensava que o Flamengo ele tem uma característica única. A torcida ela exige um certo tipo de futebol, que seja apresentado um certo tipo de futebol que não vale só vencer. Isso me chamou atenção, porque eu, sim, joguei muitos anos no Atlético de Madrid, onde só vencer era suficiente.
E durante todo esse processo meu no clube como jogador, eu entendi um pouco, né, do que entendi muito o que o torcedor sente, o que ele quer e por que as vaias. Por que o torcedor ele vaia no Maracanã? Por que ele não se sente identificado com a equipe? Então, a partir desse momento, quando eu já decidi durante muitos anos, né, que eu seria treinador, então eu pensei, junto com o meu auxiliar, em criar um modelo de jogo, um documento onde a gente pudesse fazer um modelo onde o torcedor se sentisse representado pelo que ele estivesse vendo no campo. E não é a forma que o Flamengo vai ganhar, se não escolher a forma que a gente vai perder. Se é para perder, prefiro perder dessa maneira, correndo riscos, pressionando alto, jogando com bola, fazendo um jogo de imposição e outros mil detalhes que não estão aqui. Então, esse foi o meu pensamento, né? E a chegada do Boto é interessante porque ele falou isso na outra entrevista, que ele quer criar um modelo de jogo para o clube, e onde o nosso modelo de jogo e o dele, a gente está em constante adaptação e atualização para que sempre o torcedor se sinta representado com o que está vendo no campo. Como você bem falou na pergunta, não sempre vai se ver o que o torcedor quer, não sempre vão ser só alegrias, mas que a intenção seja sempre jogar o futebol que deu alegrias para esses torcedores em algum momento, com o Zico, com o Leandro, com o Júnior, com o Nunes, com todos esses grandes craques, né, jogando esse tipo de futebol. Depois o Jorge Jesus resgatou isso e tentamos reproduzir o que o torcedor gosta de ver no campo. Okay. Tudo bem, Felipe? Parabéns por mais uma taça. Gilberto Júnior, canal Flamelo. Você já disse algumas vezes que, na sua crença, são os jogadores que se colocam no time titular. E aí você tem o Luiz Araújo, que entra pela direita, vai bem, pela esquerda vai bem, centralizado corresponde. Para você, o Luiz Araújo está nesse sentido? Ele está pedindo passagem, está se colocando no time titular? Sem dúvida. O Luiz Araújo é um dos jogadores aqui super importantes na equipe, e eu sabia hoje que, deixando ele fora do time titular, eu vou para casa com uma sensação de estar sendo injusto, né? E isso é bom para o treinador, porque ele está criando isso em mim. Ele não está sendo injusto, eu não estou me sentindo injusto porque ele é gente boa, ou porque ele me trata bem, porque ele me dá bom dia e me olha no olho, não. Ele tá me deixando com a sensação de que eu estou sendo injusto porque ele está mostrando e falando no campo. Esse é o tipo de jogador que eu quero. E depois o treinador ele tem que tomar decisões, porque todos os que eu decidi para começar o jogo hoje foi por algum motivo especial, pensando no plano de jogo, pelo momento, pela carga física, por mil coisas que eu possa imaginar, eu monto uma equipe. E hoje o meu pensamento foi não começar com ele. Mas são tantos jogos que com certeza ele vai jogar muitos jogos, como todos os outros jogadores de ataque, e o campo fala, e ele está falando no campo. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Disflá. Você acabou de falar do Luiz Araújo, mas eu quero saber se o Plata seria a posição dele que você considera ideal, ou você vê mais ele como um substituto para jogar mais por dentro, mais pelo lado mesmo. E queria que você falasse um pouquinho também sobre essa importância do Plata, que você já falou várias vezes sobre essa importância dele tática, e a gente vê ele se movimentando bastante. Então, como fazer com que coloque dois jogadores que estão provando que merecem ser titulares e você só tem 11 lugares no time, né? Da mesma forma que eu falei da zaga, né? Vou ter que achar um lugar para todo mundo. Mas o bom disso é que nós temos, pro segundo tempo também, jogadores importantes entrando e depois melhorando ainda mais a equipe, né? E tendo esse tipo de jogador como Luiz Araújo, como Plata, ou como Bruno Henrique, como Juninho, todo esse tipo de jogador que um dia vão ter que entrar no segundo tempo, vão melhorar a equipe. O Plata é um jogador que foi, como eu disse nas outras entrevistas, foi pouco a pouco, trabalhando, sem falar, trabalhando, e cada vez que ele entrava, melhorava a equipe, era a sensação de perigo e detalhes táticos, detalhes que eu peço, e ele absorve todos eles, tanto ofensivos como defensivos, com e principalmente sem bola. São detalhes que fazem o Plata ser um jogador muito importante, fundamental para mim, fundamental. Porque, aliás, hoje ele jogou na melhor posição dele, que é por dentro, né? Para mim, na minha visão. Mas ele pode jogar
na meia esquerda, pode jogar aberto na esquerda, pode jogar aberto na direita, jogou de atacante. Então é um jogador super versátil que nos dá muito, ajuda a defender, ataca, pressiona, faz tudo que o treinador pede. Portanto, é um jogador fundamental para mim. Só um segundo. Lembrar vocês que façam apenas uma pergunta, tá? Não 2, 3 minutos. Tá? Por favor. Boa noite, Felipe. Bruno Castanha, canal Rubro News TV. A gente falando bastante desse time, a forma de jogar, mas eu quero falar hoje da bola parada também. O Flamengo do Felipe Luiz é muito forte, vem fazendo gols, né, em vários jogos. Hoje a gente viu até uma jogada ensaiada, que resultou num gol, mas também outras no segundo tempo, que acabaram não resultando em gol, mas que me levaram muito perigo. Quero que você fale também um pouquinho desse trabalho, dessa bola parada do Flamengo, que vem sendo muito forte nos últimos jogos. Obrigado. Bola parada é um recurso e uma fase do jogo tão importante como todas as outras, onde damos muito valor. Eu sempre penso que a bola parada é estado de concentração, um estado de espírito dentro do campo, você acreditar naquilo, porque eu já passei por jogar com equipes muito altas e sofrer e tomar gols e nunca fazer gol, e jogar com equipes muito baixas e não sofrer e não tomar gol pelo estado de concentração e tal. Então, esses jogadores são muito poderosos, né? Na bola parada, eles acreditam e eles compram a ideia, fazem as jogadas e algumas saem, algumas não. Mas é importante que eles entendam o valor e deem o valor que se merece a bola parada, tanto ofensiva como defensiva, e porque ela desbloqueia jogos, né? Desbloqueia jogos, é importante. Fala, Felipe, tudo bem? Barba aqui do BarbaCast. Bom, você foi um grande ídolo como jogador, você é um grande ídolo como técnico, e a gente vê que há muito trabalho, né, teu e da comissão nesse empilhamento de troféus que você vem, graças a Deus, conseguindo. Mas a minha pergunta é o seguinte: você está sendo um campeonato carioca bacana para o Flamengo, e qual é a memória mais bacana que você tem desse campeonato até agora? Desse que nós estamos disputando? Boa pergunta. Uma coisa que eu estou falando no começo da pergunta é a verdade. Estamos trabalhando muito. Muitas horas. Alguns podem até empatar em horas de trabalho, mas ganhar não sei. Porque a gente é muito apaixonado pelo que faz. Gosto muito do meu trabalho e é muito bom ver tudo isso se reproduzindo no campo. O melhor momento do Campeonato Carioca, eu acredito que tenha sido o terceiro clássico, depois do jogo do Vasco, onde a gente passou por um turbilhão de emoções contra o Fluminense, contra o Botafogo, e jogar o terceiro jogo contra o Vasco e ver os jogadores com o mesmo sangue no olho sempre, sem cansar e sem perder a ambição, querendo mais, querendo fazer mais gols, querendo jogar, e todos eles querendo competir entre eles, para mim, como treinador, foi o momento mais gratificante até agora. Então, agora vão começar as fases realmente, o semifinal e final, que são as mais importantes, mas o time chega num estado de ânimo muito, muito bom. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. A gente vê o seu trabalho, né, muito esforçado, de fato, não para de trabalhar o tempo inteiro, aliado a muita qualidade do elenco, o melhor elenco da América. E também vejo muita obsessão. Jogadores não ficam satisfeitos só por uma conquista, querem mais. Isso é muito importante. E em cima disso, eu te pergunto qual a importância de já começar tão bem a temporada em comparação com as outras equipes brasileiras que vêm duelando pelo título nas últimas temporadas. Botafogo ainda nem tem treinador, o Palmeiras, claro, o regulamento lá é diferente, mas está pressionado para amanhã. E a gente vê um Flamengo nadando de braçadas muito rápido e com um belo futebol aplicado no gramado. Na sua visão, qual a importância de hoje estar um passo à frente dessas equipes? Obrigado. Não penso em estar um passo à frente das outras equipes. Penso no nosso modelo, nos nossos pontos fortes, nos pontos que temos que melhorar, e como os jogadores entenderam, acreditam, compraram a ideia, né, do modelo e aplicam ele no campo, ele acaba acontecendo, e com a qualidade que esses jogadores têm, eles acabam potencializando muito mais ainda a sua qualidade individual. E a boa fase é o que todo treinador busca.
né? Não existe nenhum treinador que quer começar o ano mal e depois acabar bem, né? Todo mundo quer estar sempre bem. E toda temporada tem altos e baixos. Então, assim, o desafio, para mim, no meu caso como treinador, é que esse time continue com essa ambição, com essa fome, né? Porque eu estava no meio deles como jogador e eu sei o que eles são ambiciosos para conquistar títulos, para fazer história aqui no Flamengo, porque, claro, é difícil, muito difícil botar uma foto naquela parede que já tem tantos títulos importantes, mas eles têm muita ambição. E sabendo isso é mais fácil para mim, porque eu sei que tipo de jogador eu tenho na mão, até onde eles podem aguentar. Então eu posso exigir muito porque é o que eles querem. Eles querem conteúdo, eles querem exigência, porque depois eles querem ser campeões e mostrar no campo. Então até agora está sendo muito prazeroso ver isso e o meu desafio é com que eles sigam cada vez mais, até mesmo porque a temporada nem começou ainda. Então, temos muito em jogo e muito para disputar ainda. Felipe, aqui no meio, Thiago Lima, do GE. Parabéns por mais uma conquista. Eu queria te perguntar em relação ao Gerson, Felipe. Hoje a gente viu o Gerson atuando um pouco mais recuado, né, do que ele vinha jogando na direita, num segundo homem de meio de campo, e até uma posição que ele jogava no time do Jorge Jesus, no time que você também jogou. Queria te perguntar o que você vê, o que você acha que o time ganha tendo o Gerson nessa posição e como você vê ele, por exemplo, ele se sente mais confortável ali mesmo ou é jogando aberto? Obrigado. Pelo que eu conheço do Gerson, essa é uma pergunta para ele, né? Ele tem que responder, mas ele se sente confortável estando no campo. É um tipo de jogador que melhora conforme vai tendo mais minutos, né? Pelo que eu conheço do Gerson, é um jogador que quanto mais joga, melhor fica. E é um jogador que, ao meu ver, nos dá muito para a equipe como volante, nos pode dar mais ainda como meia durante muitos partidos que estão bloqueados porque ele tem uma vantagem qualitativa muito grande em não perder a bola e em dar sequência à jogada, mesmo pressionado. E isso, para um treinador que sabe que muitos adversários vêm pressionar, ter um jogador como esse faz a diferença. Então hoje eu imaginei um time mais ofensivo com o Gerson de volante e podendo colocar Plata e Arrasca por dentro, né? Então para mim foi um plano de jogo colocar ele aí. Ele é titular da seleção brasileira de volante, então eu sei que ele pode jogar perfeitamente nessas posições e ajudar muito a equipe. Vamos entrando na reta final aí, pessoal, vamos lá. Felipe, aqui. Boa noite, Gabriela Marino, da Band. O Flamengo é um time que tem mais títulos do que derrota no seu comando, é um time que joga com muita intensidade e a torcida diz que você faz parecer fácil o futebol do Flamengo dentro de campo. Queria que você falasse um pouquinho o que você atribui esse ótimo desempenho do Flamengo, ao que você atribui esse ótimo desempenho do Flamengo. Obrigada. Qualidade dos jogadores, qualidade... ambição, talento, o primeiro, né? Um grupo, como o teu companheiro falou, não tenho vergonha de falar, é o melhor elenco da América. Então, esse é o primeiro. Depois, parece fácil, mas quando as coisas parecem fáceis é porque tem muito trabalho atrás, porque eles trabalharam muito. Nós trabalhamos muito e eles trabalharam muito, muito mais para poder estar nesse momento de forma. Então, o objetivo agora é trabalhar ainda mais para que esse momento de forma continue o máximo possível e que os adversários entendam que a gente tem que... Puta, me perdi. Que os adversários entendam que é um time que não para, que é um time que quer mais e é muito ambicioso. Okay. Felipe aqui, boa noite. Marcos Martinho, do canal da QSRN, parabéns por mais um título. Eu queria te perguntar especificamente sobre a lateral direita do Flamengo, né? Porque nas últimas semanas surgiram muitas informações a respeito do Wesley, o interesse dos clubes europeus por ele, e cada vez mais informações dizendo, né, que o Flamengo teria muita dificuldade de manter o Wesley no meio do ano, especialmente após o Supermundial, com uma possível convocação do Dorival Júnior. O Varela vem numa sequência de jogos, né, e a avaliação majoritária da torcida é que vem positivamente, o Varela vem surpreendendo tecnicamente. Você avalia o Varela como uma possível reposição para uma eventual saída do Wesley no meio do ano? O Varela seria esse jogador para repor uma possível saída do Wesley com o desempenho atual dele? Primeiro, o mercado europeu está fechado, né? Então, o Wesley não vai sair agora. É muito longe ainda pensar na metade do ano. O Wesley é um jogador muito importante para mim, para a equipe, do mesmo jeito que é o Varela.
E temos que lembrar que antes de eu chegar aqui, era o Varela que jogava. Então, e o Wesley era contestado, né? Um pouco contestado, por mais que fez grandes jogos e grandes temporadas, uma grande temporada ano passado. Os dois têm características diferentes, porém, não podemos esquecer o jogador que é o Varela. É um jogador que foi para 2 Copas do Mundo, que é titular com a sua seleção do Uruguai, que jogou contra o Vinícius Júnior. E o Vinícius Júnior quase não fez quase nada contra ele. Temos que entender que jogador nós temos na mão. Nós temos que entender. Eu acho que o Varela não tem o respeito que ele merece aqui por parte da imprensa e por parte do torcedor. Mas sim por parte do treinador, que valoriza muito o trabalho dele, não só como jogador, senão como um dos líderes desse elenco. Então, se o Wesley sair, virá outro, né? Como eu falei, falta muito ainda, virá outro, que brigará por posição com o Varela, mas o Varela é um jogador importantíssimo. Okay? Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da Placar. Essa semana a gente teve um movimento de alguns jogadores que se manifestaram a respeito dos gramados sintéticos. E aí começou uma discussão que, no meu ponto de vista, até virou uma discussão clubista. Os clubes com gramados sintéticos se manifestaram, argumentaram, atacaram gramados no Brasil que não têm qualidade, esburacados, duros, como recentemente você se referiu ao Maracanã. Eu queria saber qual é a tua opinião em relação a isso, né? E se há necessidade de ter gramados sintéticos no futebol brasileiro. Muito bom esse tema, esse assunto é muito bom. Eu, como jogador, vivi isso. Primeiro, eu queria começar falando que é muito importante que os jogadores se unam. É muito importante que eles não têm noção do poder. Eu que estive ali, né? Eu sei, não temos a noção real do poder que os jogadores têm, porque o futebol é dos jogadores. E somando isso, vi a entrevista do treinador do Palmeiras essa semana e falando sobre isso, do Abel, e eu concordo em tudo o que ele falou, em tudo. Foi a primeira pessoa, talvez, que não botou política no meio, foi super sincero, porque realmente, como você fala, se eu jogo no Botafogo, eu tenho que defender o sintético, e se eu jogo no São Paulo, eu tenho que criticar o sintético. Não, cada um tem a sua opinião, e ele foi verdadeiro com o que ele pensa. Eu penso o seguinte, da mesma forma que ele falou, Série A tem que ser regulamentado, tem que ter exigência para ter gramados naturais e bons, mas tem que ter multa se não tiver gramado bom. Tem que ser uma exigência disso. Por quê? Porque aqui, o que eu mais vejo aqui no Brasil é desculpas. Pelo clima, pelo não sei o quê. Na Arábia e no Catar, 50 graus, e tem um gramado, um tapete, é investimento, né? E o que eu vejo também é muita gente que fala, mas poucas pessoas têm coragem realmente de bater de frente e de fazer, né? Então, para fazer tudo isso, tem que ter muita coragem. Para tentar proibir ou tentar... E vamos ver, o Brasil cresce a passos lentos porque falta gente que tome essas decisões, que sejam mais agressivos com essas decisões e sejam mais certeiros, né, com esse assunto do gramado. Vou dar minha opinião, porque o Abel não passou por uma coisa que eu passei, que foi o Sub-17 do Flamengo. Ele tem uma razão muito grande para jogar nos campos que o Sub-17 do Flamengo joga, no Campeonato Carioca, na Taça Rio, ou no Sub-20, até no Campeonato Brasileiro, eu te digo, é melhor sintético. Não tenho nenhuma dúvida. Do que eu vi na base, esses meninos jogam... O que adianta preparar um plano de jogo, preparar uma semana, saída de bola com goleiro, com volantes dentro da área, para chegar num gramado onde a bola não anda, onde os jogadores não conseguem correr no 11 da manhã, o jogo não é humano. Não é humano. Para isso, melhor botar sintético. Agora, clubes com condições para ter um campeonato mais equilibrado, para vender nosso produto para fora do país, sim. Grama natural, todo mundo prefere. Não tenho dúvida, os jogadores do Palmeiras preferem, os jogadores do Botafogo preferem. E só vou somar uma coisa também ao que o Abel falou, que ele falou que tem um top, eu acho que tem mais. Tem o Inter, que é top, não tenho problema em falar. O melhor gramado do Corinthians, é o melhor gramado do Brasil. Corinthians, Inter. São Paulo, Morumbi sempre é muito bom. Juventude é muito bom. Coritiba é muito bom. E estou esquecendo de algum por aí. Mas com certeza já peguei a Vila Belmiro muito boa, já peguei ruim também. Então o que a gente precisa é regulamentar, obrigar a botar um gramado, mas botar um gramado em condições, investimento, altíssimo investimento no gramado, que aí sim vai ficar bom para todo mundo,
Porque na Espanha eu também peguei muitos gramados ruins até chegar um presidente da Liga e obrigar a colocar todo mundo no gramado bom e encher o estádio. É obrigatório encher o estádio. Então, se virem os clubes, senão são multados. Isso é muito importante. E aí estão os jogadores para cobrarem e colocar a opinião que eles têm. Mas o que eu sinto um pouco do Brasil é isso. Nós vamos vendo o que os outros países vão fazendo e, a passos lentos, vamos tomando decisões e vão mudando. Já mudou muita coisa desde que eu cheguei aqui em 2019, melhoraram muitas coisas no Campeonato Brasileiro, muitas. Tanto taticamente como de estrutura, infraestrutura, melhoraram muitas coisas, mas ainda estamos atrás. É evidente que nós estamos atrás e somente pessoas com coragem para tomar decisões importantes e agressivas para poder mudar e melhorar o nosso campeonato. Felipe. O Maracanã está melhor. Quando acontecem problemas, por exemplo, como aconteceu com o Thiago Silva do Fluminense, que se machucou, alguns jogadores nossos reclamaram, tanto do campo como da bola, são tomadas atitudes, né? Então a empresa deixou o gramado um pouco mais macio e claro que o Maracanã, eu acho que ano passado foi o estádio com mais jogos do mundo, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, com mais jogos do mundo. Isso não existe gramado nenhum no mundo que aguente, nenhum. Mas sim existem planos para solucionar esse problema. Quando o gramado começar a ficar ruim, coloca um novo. É investimento, coloca um novo. Não tem problema. Paramos de jogar, vamos para Brasília, vamos para Volta Redonda, vamos para outros lugares jogar e colocamos gramado novo. Não tem, eu acho que essa seria uma das soluções, que quem ganha com isso é o espetáculo. Você vê, e vou me estender um pouco, mas quando eu faço análise dos adversários, a gente tem uma câmera tática que grava de cima e tem estádios e tem gramados que não dá para ver a bola, que não dá para ver o jogo. Então, quando tu vê, por exemplo, e aí você pega referências externas de outros times europeus, da Premier, você olha a imagem da câmera tática e a grama é verde, é bonita, a bola corre, os jogadores não têm que se preocupar em dominar a bola. Às vezes, aqui, principalmente com essa bola, o jogador não pode pensar na frente, porque primeiro ele tem que pensar em dominar, com o gramado ruim. A bola já vem quicando, então ele tem que primeiro pensar em dominar a bola, ele não pode pensar já em dar o passe. Então são detalhes, pequenos, que fazem o nosso jogador, no cérebro do nosso jogador, não pensar na frente. E isso vai tirando a confiança, e o futebol vai ficando mais feio. São detalhes, então, para mim, tudo está nos detalhes. E nós temos que melhorar, não tenho dúvida. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. O Flamengo ele fez uma boa Taça Guanabara, está chegando agora na semifinal, só que sempre fica essa questão de quão parâmetro é a Taça Guanabara para o restante da temporada, quão parâmetro é o Campeonato Carioca, né, para o restante da temporada. E eu queria saber se você, Felipe, consegue pontuar 3 pontos fortes assim do Flamengo, desse time do Flamengo, desse elenco, de olho nesse primeiro semestre da temporada, que tem o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o Mundial de Clubes. Sobre a Taça Guanabara e o Carioca, não é um torneio. Eles não vão dizer como vai ser a temporada. A temporada do Campeonato Brasileiro começa, no nosso caso, contra o Internacional em casa. E a partir desse jogo nós vamos ver como a gente vai começar. São 38 rodadas. O Campeonato Carioca ficou para trás, a Taça Guanabara já ficou para trás. Não vale absolutamente nada no brasileiro. Para o brasileiro não vale nada. Então, sim, vale como uma preparação, para os jogadores entrarem em forma física, como uma pré-temporada. E claro que queremos ganhar o Campeonato Carioca. Agora, o que vai nos deixar de momento para o brasileiro, absolutamente nada. O Campeonato Brasileiro começa contra o Internacional e todos começam do zero, os que estão bem e os que estão mal. E tem time que vai ser eliminado do Campeonato Paulista, ou sei lá, e vai começar o brasileiro muito bem. Isso aí não quer dizer absolutamente nada. Então, temos que separar as coisas, como eu falei, a Guanabara já passou. E difícil pontuar 3 pontos. Difícil. Felipe, eu pedi para perguntar por último, se me permite que eu saia um pouco do futebol. Você é um grande fã de tênis, essa semana você esteve lá algumas vezes lá no Rio Open, e eu queria até saber se,
apesar de ser um esporte bem diferente, se você consegue absorver alguma coisa para o seu trabalho. E aí a gente está vendo esse momento do João Fonseca, né, depois de muito tempo surgindo uma promessa, mas, ao mesmo tempo, muita expectativa para um garoto de 18 anos, e aí ele perdeu aquele jogo, enfim, você já viveu muita coisa no esporte. Queria que você pudesse falar um pouco sobre esse momento e se você pudesse falar alguma coisa para o João, aí, que está ainda iniciando a carreira dele. Falar para o João que eu esperava ele aqui hoje, aí não veio. Um fenômeno. Segundo o Guga Kirten, que eu estava com ele lá em Floripa, ele me falou: esse menino é diferente, ele é dos diferentes, ele falou para mim. E realmente é, né? Eu vi o João jogar com 16 anos, flamenguista, humilde, trabalhador e com a família muito cabeça boa. Tem tudo para nos dar muita alegria no tênis. O tênis é um esporte que eu amo muito, durante muitos anos joguei, quando era pequeno, e depois, claro, não tinha o talento, né, para continuar no tênis, vim para o futebol. Mas sou apaixonado, o Federer foi meu grande ídolo, minha grande inspiração durante a minha carreira. Via quase todos os jogos importantes do Federer, analisava cada momento dele dentro da quadra para poder tentar copiar alguma coisa dentro do campo, eu mesmo, comigo mesmo, naquele meu mundo ali dentro do campo, porque o tênis é o esporte mais... um dos esportes mais sofridos, né, mentalmente. Então, é o jogador contra ele mesmo. Então, agora indo lá ver o João jogar, aquele jogo que ele perdeu, nos diz muito do que aconteceu com ele. Tinha acabado de ser campeão, viagem, jogo em casa, chuva de emoções, turbilhão de emoções na cabeça dele. E, de repente, pela primeira vez, talvez ele tenha pego um adversário tão extra motivado como ele pegou, aquele menino, né? Então, isso nos diz muito, né? Que muitas das vezes a gente vai jogar, vê um adversário como ele joga, mas contra a gente ele vem ultra extra motivado. E isso me passou uma mensagem para mim também. E, de certa forma, serve até como treinador para passar para os jogadores. Então, eu gosto muito de pegar coisa de outros esportes e, por sorte, ainda dá tempo de ir lá ver o final da dupla. Valeu? Boa sorte. Valeu, pessoal.